dia, na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Hoje estarei comentando sobre a leitura de Atos, capítulo 26. Amados, no capítulo anterior, vimos que Paulo faz um apelo para que fosse julgado por César em Roma, e sua apelação é atendida. Mas antes que ele fosse conduzido, o rei Agripa e sua irmã Berenice chegam a Cesareia e, conduzidos pelo governador Festo, decidem também por ouvir Paulo. Nessa passagem, se trata do rei Agripa II, filho de Herodes Agripa I. Quando seu pai morreu, Agripa II estava com cerca de 17 anos de idade e foi considerado muito jovem para suceder seu pai como governador da Judéia. Somente depois de algum tempo, o imperador Cláudio lhe concedeu o título de rei, com território norte e do nordeste da Palestina, o qual foi aumentado por Nero em 56 d.C. Mas, apesar de ter participado de guerras, de ter conquistado territórios, de ter feito alianças, o rei Agripa II é mais conhecido historicamente por ter participado desse interrogatório de Paulo e sua defesa. E mais uma vez, mais do que fazer uma defesa em seu favor, Paulo aproveita este momento para evangelizar. Não importa se é diante de reis e governantes, se está diante de todo o aparato e pompa, na presença de chefes militares e pessoas importantes da cidade. Paulo não se intimida e fala com muita ênfase sobre Jesus e das circunstâncias em que ele se converteu. E é esse momento que trata o capítulo 26. Quando Paulo recebe a oportunidade para falar, ele diz: Eu desde minha mocidade vivi em função do meu povo, e quando surgiu essa história de Jesus, eu fiquei enfurecido, irado, não queria saber do nome de Jesus de Nazaré. Desprezava a todos que falassem desse nome, tanto na minha presença ou até longe de mim. Persegui, açoitei, machuquei pessoas a tal ponto de até convencer alguns a blasfemarem contra esse tal Jesus e desistirem do caminho. E quando eram condenados à morte, eu estava lá aplaudindo. Até que eu também fui resgatado de uma forma tão maravilhosa que mudou o meu destino. Ao meio-dia, uma luz mais brilhante do que o sol apareceu no caminho de Damasco e ouvi uma voz chamando o meu nome. Esse Jesus mudou a minha vida e agora, pela esperança da promessa, sigo servindo a Deus noite e dia, anunciando o Evangelho de Cristo em todos os lugares pelo qual passei, a judeus e a gentios, falando que havia se cumprido o que Moisés e os profetas haviam profetizado. A redenção chegou e está firmada em Jesus Cristo. Ele é o Messias prometido. Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, o primeiro da ressurreição dos mortos. Nele está a luz para todos os homens neste mundo. No que gritou Festo: Você está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. A eloquência de Paulo era fruto das revelações que ele alcançou ao permitir que Jesus entrasse na vida dele. Muitos têm experiências com Deus, veem milagres acontecer e até recebem milagres em suas vidas, mas não se permitem ser alcançados pela salvação. Não é delírio, disse Paulo. Eu estou mais lúcido agora do que já estive em toda a minha vida. Paulo também estava demonstrando com suas palavras e seu testemunho que,
Se Deus mudou assim a sua própria vida, que Jesus o havia recebido mesmo sendo quem ele era, assim também Jesus recebe o mais vil pecador. Não importa o tamanho do pecado que tenha cometido, Jesus lava e purifica o pecador. Paulo se dirige ao rei Agripa dizendo: crês tu nos profetas? E antes que o rei pudesse formular uma resposta, Paulo diz: bem sei que crês. E o rei Agripa interrompe: vais me converter agora, Paulo? Não só tu, ó rei, disse Paulo, mas minha oração a Deus é que todos que aqui estão possam receber a Jesus e experimentar o que eu tenho experimentado e se tornarem anunciadores deste evangelho que transforma o homem. Meus amados, Paulo permitiu que Deus o usasse como seu instrumento para evangelizar o mundo e aos gentios. Ah, e se eu e você permitirmos hoje que assim o Senhor nos use, para onde Ele irá nos levar? Deus quer nos levar aos lugares e às pessoas que ainda não foram alcançadas. Talvez tenham sido rejeitadas ou aclamadas, ricos ou pobres, homens direitos ou verdadeiros monstros da sociedade. Jesus quer alcançar a todos. A frase de Paulo: se tornem assim como eu, exceto pelas algemas, significa homens, mulheres e crianças livres pela graça. Porque assim diz a palavra: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O rei Agripa II ouviu a Paulo. O evangelho bateu à porta do seu coração e quase ele se converteu. Ele conhecia as profecias e agora soube que Jesus, aquele que havia sido morto, nele estava o cumprimento da lei e dos profetas, e que este mesmo Jesus também havia ressuscitado ao terceiro dia. O rei Agripa II viu também como o evangelho havia transformado a vida de Paulo. Ficou comovido, mas resolveu parar de ouvir. Não podia ser convertido naquele momento. Talvez porque tivesse outras prioridades. Talvez tivesse vícios que achava não poder deixar. Alguns até diziam que ele tinha um relacionamento incestuoso com sua própria irmã Berenice. Talvez porque temia o que pensariam dele. Ou talvez porque temesse perder toda aquela pompa que o acompanhava. Ele quase ganhou a vida eterna. Ele quase experimentou o gozo do Espírito Santo. Ele quase passou a enxergar com clareza todas as revelações espirituais. Ele quase experimentou o novo nascimento da água e do Espírito. Herodes Agripa II preferiu não dar o passo adiante. Se levantou, deu as costas e saiu. Assim diz as Escrituras: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. As palavras de Paulo impactaram aquelas pessoas. Mexeu com Herodes Agripa e mexeu com Festo. Quando eles saíram dali, comentavam entre si: este homem nada fez que seja digno de morte. Ele bem que podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Até poderia parecer algo ruim o fato de Paulo não ter sido solto. Mas eram os planos de Deus que ainda estava no seu percurso. Paulo iria para Roma. Que Deus os abençoe e até a próxima leitura.